Ziba, as 7 fases de um mau caráter. Para darmos início, vamos começando aqui fazendo a leitura bíblica, que está localizado aí no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9, de 1 ao 4, que diz o seguinte: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que ele faça as benevolências por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram à presença de Davi, e disse-lhe ao rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com a ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Disse ao rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis aqui está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Introdução dessa mensagem. Ziba no hebraico significa estação, algo passageiro e inconsistente. Muitos carregam as mesmas marcas deste servo desleal, ingrato e astuto. Vamos para a primeira fase. Ziba, um servo que deixou de ser servo. Ziba começou como servo de Saul, 2 Samuel 9:2, depois serviu Davi e por fim Mefibosete, 2 Samuel 9:12. No entanto, ele abandona a sua posição de serviço. Quando um homem deixa de servir, deixa de ser útil. O serviço é essencial para a vida cristã. Quem não serve não cumpre o propósito para o qual foi chamado. Maior posição, maior compromisso. Quanto maior sua posição, maior o compromisso de servir. Quem não nasceu para servir, não serve. Ser servo é um chamado de honra. Então, se você aí só quer ser servido, cuidado, pois você também precisa de ser um servidor. Servir também, porque quando você serve, você também será servido. Esse negócio de você só querer ver a nós o vosso reino nada, isso é coisa de Ziba. Então, se você não é um Ziba da vida, cuidado aí com essa posição de só querer ser servido e não servir. Segunda fase. Ziba, um homem que expunha os defeitos dos outros. Quando o rei Davi pergunta sobre possíveis descendentes de Saul, Ziba foca em descrever os defeitos e falhas de Mefibosete. 2 Samuel 9:3. E disse o rei: não há alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, olha só, aleijado, disse aqui o defeito dele, de ambos os pés. O foco dos defeitos dos outros é destrutivo. O rei não perguntou sobre os defeitos do Mefibosete, mas sobre as pessoas para abençoar, sobre ele. Quem só vê os defeitos dos outros precisa se isolar, pois perde a chance de ver o bem. Evite focar apenas no que está errado. Olhe para os defeitos alheios sem reconhecer as qualidades dos outros. É prejudicial e injusto. Então, se você gosta de focar só nos defeitos das pessoas, só nos defeitos, cuidado, viu? Porque você está sendo também um Ziba da vida. Da forma que você está apontando os outros, você vai ser apontado. Muitas pessoas, elas têm esse defeito de olhar para o defeito. Vamos olhar qual o defeito que essa pessoa tem para que a gente possa falar dessas pessoas? Então tenha cuidado. O Ziba aqui focou ali na deficiência do Mefibosete. Ah, rei, ele é aleijado, de ambos os pés, Tipo assim, ele ficou falando dessa maneira, ele existe sim, mas é aleijado. Então, se você aí que gosta de apontar os defeitos dos outros, cuidado, viu? Porque um dia você vai ser apontado também. Não seja um Ziba que foca só nos defeitos que prejudica, e também você deve também olhar para as qualidades das pessoas, porque isso será prejudicial e injusto para a vida de qualquer ser humano. Terceira fase. Ziba é um homem rebaixado do palácio para o campo. Ziba, que um dia serviu no palácio, foi rebaixado para o campo. 2 Samuel 9:10.
Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer, mas Mefibosete, o filho do teu senhor, sempre comerá pão na minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. A verdadeira lealdade se vê nos momentos da obscuridade, quando não há aplausos ou reconhecimento. Servir no palácio é fácil. No campo, a verdadeira fé se revela. Muitos estão acostumados a servir aonde são vistos, elogiados, mas servir onde ninguém vê, como no campo, é um verdadeiro teste aí para o caráter. Então, se você que gosta de ser aplaudido, elogiado, para os outros ouvir você está perdendo tempo, porque Deus não está à procura dessas pessoas que recebem elogios. Ah, pessoal, como fulano é isso, como fulano é aquilo. Ah, você é isso, você é aquilo. Olha, Deus não precisa desse tipo de pessoa no reino dele, não, que fica só recebendo elogios, achando que isso é bonito. Isso pode até acontecer no meio do povo de Deus, mas eu vou lhe dizer uma coisa, ficar recebendo aplausos para os outros ver, né? Isso aí é uma coisa absurda, porque Deus não se agrada dessas coisas. Então, mesmo que a gente, muitas das vezes, receba um elogio, mas que no coração nós entregamos tudo para Deus. Senhor, é para ti, é para tua glória, entendeu? Então, você deve servir ao Senhor e fazer as coisas para Deus, sem precisar de ninguém te elogiar. Faça as coisas para Deus, entendeu? E não precisa de elogios dos outros, porque Deus está vendo o que você está fazendo. E é um verdadeiro teste aí para o caráter, que você faça as coisas não só para os outros ver, mas para Deus ver. Quarta fase. Ziba era um bajulador interesseiro. Cuidado, viu? Olha só. Ziba se apresenta a Davi com presentes, mas não são presentes, e sim o seu senhor, né? 2 Samuel 16, de 1 a 2. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, veio encontrar com ele por um par de jumentos abordados, e sobre eles 200 pães com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isso? Disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para comerem os moços, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Não confunda respeito com bajulação. Bajuladores são ocasionais, mas os fiéis são permanentes. O bajulador quer algo, o fiel servo sem esperar nada em troca. Bajulação é fácil quando não há risco pessoal. A verdadeira honra não vem dos presentes ou lisonjas, mas de um coração sincero. Eu costumo dizer, e outras pessoas também conhecem esse ditado popular aí, quem é bajulador também é puxador de tapete. Então, cuidado, se você tem alguém que fica te bajulando, que fica bajulando você, vai puxar o teu tapete uma hora ou outra. Eu não gosto de bajuladores, simplesmente eu não gosto. Mas cada um tem a escolha que quer. Ziba era um grande bajulador, mas quem conhece os bajuladores são aquelas pessoas que têm discernimento espiritual e sabe que é um bajulador na vida de qualquer pessoa. Mas graças a Deus que essa palavra de hoje irá falar com você, está falando neste momento. Cuidado, não seja um bajulador. Para com isso, você não precisa disso, de bajular ninguém. Deus, ele tem um lugar individual para cada um de nós. Não precisamos de bajular ninguém, porque Deus, ele honra quem ele quer na hora que ele quer. Cuidado com esse negócio de bajulação, isso é perigoso. E Ziba era esse homem. Cuidado. Quinta fase. Ziba, um caluniador desleal. Ziba calunia Mefibosete, alegando que ele rebelou contra Davi. 2 Samuel 16, 3. Então disse o rei: ora, onde está o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. A calúnia é uma das atitudes mais destrutivas que existe no meio, tanto da igreja do Senhor como em qualquer outro lugar. Quando não conseguimos lidar com as nossas falhas, tentamos justificar nossos erros apoiando os dos outros.
Cuidado com as mentiras que correm entre nós, entre todos os seres humanos. Muitas vezes, o que ouvimos de uma pessoa não é verdade, mas uma versão distorcida dos fatos pode acabar com a vida de alguém. Cuidado, se você fica caluniando os outros sem você ter certeza da história, você não conhece a história realmente do que aconteceu. Porque muitas das vezes a história tem duas versões e você só conhece uma. Cadê a outra versão que você também não conhece? Então procure ter cuidado com isso, com essas calúnias, porque elas são destrutivas e Deus não se agrada de pessoas caluniadoras. O Senhor Jesus não se agrada desse tipo de pessoas que mentem para conseguir se dar bem na vida. Cuidado com esse tipo de comportamento desleal e caluniador. Sexta fase. Ziba é um enganador obstinado. Ziba engana Davi sobre o que aconteceu com Mefibosete. 2 Samuel 19, 27. Demais disto falsamente acusou teu servo diante do meu senhor. Porém, o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, que parecer bem aos teus olhos. Enganar os outros é uma atitude repulsiva, injusta. Ziba se aproveitou do benefício que Mefibosete lhe ofereceu e usou isso para enganá-lo. A ingratidão é muitas vezes recompensada por um engano. Na vida, às vezes quem mais nos serve é quem mais nos engana, como Ziba fez com Mefibosete. A ingratidão é uma das coisas mais piores que existe. Pessoas ingratas, pessoas que não agradecem o que umas às outras fazem. Se você tem uma pessoa ingrata do seu lado, se afaste, fique bem longe mesmo dessa pessoa, corte todo tipo de contato, porque o que mais existe nesse mundo são pessoas ingratas que não reconhecem e que umas às outras fazem por elas. No caso aqui, Ziba não reconheceu o que Mefibosete fez para ele, para tentar ajudá-lo, porque Mefibosete foi ali buscado pelo rei para morar na casa do rei e falou para Ziba cuidar de Mefibosete. Bom, Mefibosete fez a sua parte, foi sincero, mas Ziba foi simplesmente um enganador obstinado. Cuidado, não seja nem enganador e nem obstinado, porque você vai plantar e vai colher o mal que você está plantando. Sétima e última fase. Um homem obcecado pelo que pertencia aos outros. Ziba tinha uma obsessão pelos bens de Mefibosete. 2 Samuel 9:9. Ao enganador, Davi, ele consegue os bens de Mefibosete. 2 Samuel 16:4. A inveja e a ganância são paixões perigosas. Ziba não estava satisfeito com o que possuía. Por isso, desejava o que era de Mefibosete, sem qualquer direito. Bajuladores buscam vantagens a qualquer custo. Pessoas envenenadas por mentiras perdem grandes oportunidades. 2 Samuel 19, 25, 26. Fracos na fé desprezam sem motivo e influenciados por enganos. Ao reencontrar Mefibosete, Davi percebeu a verdade. O aleijado havia esperado com humildade. 2 Samuel 19, 24. Davi tentou corrigir, dividindo a herança entre Mefibosete e Ziba, porém abriu mão Mefibosete, pois já possuía a presença do rei. 2 Samuel 19, 29 ao 30. Quando vemos os outros perderem, não podemos nos alegrar. Devemos viver com integridade, não tomando o que não nos pertence. Ziba, ao conquistar os bens de Mefibosete, estava apenas expondo seu caráter maligno. Conclusão dessa mensagem: que Deus guarde o seu povo, todos nós, dessa síndrome que permeia ministérios, lideranças, as pessoas. Que a bondade do Senhor nos ensine o evangelho sincero e espiritual. Aos pregadores Zibas e qualquer um de nós, ao todo, qualquer ser humano, um conselho: não atribua essa mensagem a revelações pessoais. Apenas agradeça por estar na palavra essa mensagem. Seja um servo fiel e que Deus te abençoe.